qual é o mecanismo pelo qual o uso de corticoide pode levar a essa supressão do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal e causando assim uma possível insuficiência adrenal posteriormente? Aí vai no contexto de fisiologia hormonal, né? Esse mecanismo acaba sendo comum para diversas outras situações hormonais, só que particularmente no caso do eixo adrenal, a gente tem um efeito supressor mais persistente, né? Então a gente vai pensar, o corticoide, o glicocorticoide, ele na verdade está simulando a ação do cortisol, que seria o hormônio endógeno, cortisol puro, né? A gente tem corticoides sintéticos que a gente vai usar no dia a dia. Então, se você usar prednisona, prednisolona, hidrocortisona, dexametasona, são todos corticoides sintéticos que vão ser modificados para aumentar ou diminuir, ou ter uma ação mais mineralocorticoide, uma ação mais glicocorticoide, uma ação mais anti-inflamatória. Então, modula o efeito do cortisol, tá? Quando a gente tem um excesso desse hormônio principal, o eixo dele, o controle dele hipofisário vai ficar suprimido. Então, quando eu estou usando corticoide, o ACTH, que é o hormônio que controla a produção do cortisol, vai ficar suprimido. Então, dependendo do tipo de corticoide que eu utilizar, tem alguns corticoides que suprimem um pouco mais, alguns corticoides suprimem um pouco menos. A produção endógena assim, fisiológica seria equivalente a mais ou menos ali 2,5, 5 miligramas de prednisona dia. Isso é o que a gente chama de uma produção fisiológica. Então, qualquer valor acima disso, a partir de 5 miligramas, ele já tem algum efeito supressivo, ou equivalente a 5 miligramas de pred. Então, principalmente quando a gente tem um uso mais prolongado, quanto mais prolongado for esse uso, mais tempo esse ACTH vai ficar supresso. A supressão do ACTH acaba gerando uma certa hipotrofia, vamos dizer assim, né? Uma certa redução do córtex adrenal. Né? Quando a gente pensa na hiperplasia adrenal congênita, que o ACTH sobe muito e acaba aumentando a adrenal, do mesmo jeito que essa supressão do ACTH persistente vai acabar levando a uma hipotrofia, uma redução do volume da camada fasciculada, que é a camada que produz cortisol, e aí você acaba ficando com essa deficiência persistente de glicocorticoide. Então, quando você para de usar, ainda demora um tempinho para esse ACTH voltar a funcionar em níveis fisiológicos, suprafisiológicos, e também demora um tempinho para essa fasciculada se recuperar, dependendo do tempo que você usou e de qual tipo de corticoide você usou. Perfeito. Lembrando que essa supressão, Luciano, ela pode acontecer quando o corticoide é utilizado por qualquer via. Via oral, intravenosa, intramuscular, intraarticular, oftálmica, via nasal, tópica. Então, é claro que as vias sistêmicas acabam oferecendo um risco maior de supressão. E aquele corticoide que tenha um tempo de ação maior, mais prolongado, como acontece, por exemplo, com a dexametasona e a betametasona, acaba também levando a uma maior chance de supressão desse eixo. Começando ali pelo hipotálamo, em seguida a hipófise.